Sejam bem-vindos a mais um vídeo de teorias de Stellari RPG, a campanha que eu estou participando lá no canal do Filho de Chocobo, essa aventura de 85% de Nex no sistema de ordem paranormal. Para quem não conhece, pela primeira vez, eu estou jogando essa campanha do Chocobo e está sendo postado lá no YouTube, mas quem quiser ver ao vivo tem toda quarta-feira às 8 horas lá na Twitch. E pessoal, estamos chegando perto do fim, mas ainda tem algumas teorias que no último episódio e no penúltimo me surgiram muito, impactaram bastante, que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Então quem é novo, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora pras teorias. E para me ajudar, estou aqui com o meu Miro, onde eu organizei todas essas informações para facilitar vocês aqui no vídeo. Porque Stellari já tá bastante episódio, já lançou o quinto, vai estar no YouTube já. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Então, desde que eu gravo o meu vídeo, já saiu o episódio 4 e 5. Então, eu fiquei meio que devendo. Essa é a parte de 4 teorizando, mas já lançou o quinto episódio. Porque esse episódio, apesar de tudo, das informações que a gente tem e revelações, foram episódios mais combate e teve bastante luta. Dá pra ver também 3 episódios, também 4. A gente teve bastante desafios. Então acaba que foi menos lore, mas de qualquer forma a gente sabe bastante sobre o Stellari e sobre esse jogo que nós apostamos nas nossas próprias almas. Além de estar muito interligado com o sino da transmissão. Ó, que sino doideira em 3D aqui pra vocês. E esse elemento, essa união impossível do energia e conhecimento, o jogo Stellari. Isso eu já trouxe pra vocês comentando nos vídeos passados, que das informações que eu acabei colocando aqui no meu miro, de informações importantes das minhas teorias principais, que eu acho que vai ser um desfecho para essa história, não sei ainda porque ainda não chegou no final, que a gente precisa juntar 6 letras para colocar em 6 torres para conseguir selar Stellari. E no final de Stellari a gente sabe que tem um prêmio, torres e o sino. A gente já presenciou o sino, de certa forma, através da transmissão dele, uma transmissão impossível. E a gente teve esse contato, apesar de a gente sabe que ele vai aparecer novamente no final de Stellari. As torres, eu suponho que sejam essas. Aí tem que juntar essas letras que eu já sei quais seriam essas, que seriam as letras de Stellari. Então são 6 letras, a palavra Stellari é formada por 6 letras. E a gente já conseguiu a letra C, a letra E, a letra L e a letra A. A gente já conseguiu 4 das 6 letras necessárias para a gente conseguir chegar ao final de Stellari. E com isso, a gente falta 2, que é a letra R e a letra E. Então, estamos bem positivo no começo do vídeo e tá bem perto do final. E com isso, umas coisas que falei no começo das teorias era qual seria a importância dos deuses em Stellari. A gente já viu que minha personagem, a Yuri, na hora que antes dela entrar na pirâmide, essa daqui do começo, ela lê as escrituras que estão do lado de fora, que falava sobre os 5 deuses, que era Horus, Anubis, Bastet, Thoth e Sekhmet. Em teoria, a gente já viu 2 deuses, que é o Bastet e o deus Thoth. Então, faltam os outros 3 deuses que estão por aí. Só que o primeiro guardião falou que tinha desafio do deus, não sei se é o Horus, que eu anotei Osíris. Eu não sei se o mestre falou um momento no vídeo, eu tô só me guiando para minhas anotações, mas pode ser que eu tenha anotado alguma coisa errado. Mas se não, é deus Horus, que tá por aí com desafios ainda por Stellari, que são esses 2 deuses que têm o seu desafio em Stellari. Talvez sejam desafios não exatamente Stellari, não desafios obrigatórios, mas que os deuses estão propondo pra gente. Porque o Bastet também não propôs um desafio, mas passou uma missão pro
personagem do Cruzeiro Safo. A gente não sabe qual é essa missão, que ele não falou pra gente, nem falou que ele teve contato com Deus Basté. Eu não lembro se ele falou ou não, se teve contato ou não com Deus Basté, mas ele tinha essa missão que não contou pra gente qual que era, só ele sabe por enquanto. A gente sabe que tem claro, o Celari, que é esse tabuleiro aqui, e ele é o jogo Celari. Esse foi nosso primeiro desafio para entrar em Celari, conseguir entrar em Celari. A gente tinha que desvendar esse tabuleiro inicial, a primeira parte, pra gente começar a jogar Celari. E com isso conseguir entrar ao jogo. O jogo a gente passar dessas almas. Então tudo tem esse indício. E daí com o personagem do Static, o Khaled, esse personagem bem enigmático, que uma das perguntas que ele fez pra transmissão era se os seus amigos estavam ali, estavam vivos ou não. E eu fiquei me perguntando, por que a Celar responderia sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, várias vezes seguidas como uma resposta. Ele não disse sim e nem não, ele falou os dois. Então, com o final desse episódio, quando a gente percebe que o local onde era o templo de Basté vira o local onde tem essa cúpula, e a gente descobre que quando a gente consegue terminar o desafio Celari. Aí, quando a gente faz o desafio Celari, ele muda do dia pra noite, a gente completa o dia da calmaria, aí a gente entra no novo dia, que é o dia da agitação. E o antes da calmaria, pelo que foi dito, foi o dia da agressão, que foi o dia onde o personagem do Khaled se separou dos seus amigos. E na teoria ele diz que eles estão mortos. Só que quando ele pergunta, por que ele perguntaria pra Celari sobre seus amigos se eles estariam mortos? E me surge duas hipóteses. Eu penso assim: se a gente, antes de entrar em Celari, a gente viu a questão da espiral, antes de a gente adentrar a pirâmide, onde tinha o tabuleiro para conseguir adentrar o jogo de Celari, ou conseguir participar do jogo Celari. Se existem esses dois pontos na linha do tempo. Sim, os dois pontos estão de certa forma conectados, dois pontos nessa linha do tempo, que é o tempo de onde veio o Khaled e o nosso tempo. Ele não ficou petrificado e foi e sobreviveu ao tempo preso em Celari por tantos tempos. Sendo que foi que veio outras pessoas depois da equipe dele a jogar Celari. E nesse ponto que de certa forma tem como a gente conseguir ir pro passado e pro futuro, esses dois pontos conectados. Por isso diz que o jogo responde vivo e morto pros amigos do Khaled. Atualmente, onde estava no dia da calmaria, quando o Khaled encontra com a gente, nesse nosso tempo, os amigos dos Khaled estão mortos. Só que no passado eles ainda estão vivos. Na linha do tempo eles ainda estão vivos dentro do jogo de Celari. Então por isso o jogo responde sim e não. Porque depende em qual linha de tempo ele estar situado. Outro ponto seria um universo paralelo. Onde no momento que o Khaled perde os amigos, cria uma outra linha dentro do próprio jogo. Fosse uma linha do tempo que se dividiu com duas hipóteses, onde uma das linhas do caminho do jogo foi, vamos dizer, uma das trilhas do jogo foi que o Khaled sobreviveu, seus amigos se perderam, e a outra linha do jogo onde o Khaled continuou, o Khaled morreu, mas os amigos continuaram. Então existem essas duas linhas, esses dois universos paralelos, porque do nada as coisas mudam em Celari. Porque no local onde existia o templo do Basté surgiu uma cúpula de vidro. O que gerou isso? E nesse momento, sim, o Khaled pergunta se os amigos dele estão ali. Então os amigos do Khaled estão vivos nessa outra linha? Será que são dois universos paralelos? Ou são uma linha do tempo em dois pontos conectados? E nós, personagens, agora, a gente viu que o Khaled estava no nosso ponto de vida, nossos anos, ele estaria vivo. E de vez de viciar, conseguiu passar esse tempo. E agora o jogo jogou pra nós pro palinho do passado, onde estão os amigos do Khaled. Ou são duas realidades paralelas, que o jogo meio que, já que o tabuleiro sempre tá mudando,
existem várias linhas de universos paralelos dentro do jogo. Várias hipóteses. Apesar que quando tu morre, o jogo tu morre de verdade. Então, será que existe mais de duas realidades paralelas? E é dessa forma que o jogo vai mudando o cenário. A gente vai meio que transportado de realidade por realidade no jogo. Não de realidade, mas tipo, de universo para universo dentro do jogo. A gente estivesse andando locais diferentes exatamente. É o mesmo mapa, só que ele foi mudado. Porque o cara tinha que perguntar de novo sobre seus amigos depois que ele vê que o local onde tá o templo do Bastante mudou para essa cúpula. Surge aí minha grande dúvida, que eu tô muito curioso para saber qual vai ser a hipótese, se eu estou certa ou errada nessa teoria, porque ela é bem cabulosa, porque se é uma linha no espaço entre dois momentos conectados, faz sentido que a Led estava me perguntando, e talvez o jogo tenha jogado ele nessa hipótese. Foi uma das soluções para conseguir passar de uma das fases sei lá, ele ter aceito esse acordo. E ele foi julgado por uma outra linha do tempo, pro futuro. Só que a gente tá na mesma linha temporal. Ou se criou duas linhas temporais no momento entre os amigos Khaled entre eles. Então, ou os amigos deles não meio que perderam o jogo, não são mais jogadores, e se tornaram outra coisa dentro de Solari. E ele sabe que os amigos deles tornaram parte de Solari. E aí esse é o medo dele querer ou não encontrar com os amigos deles, já que eles não são mais jogadores. E essa é uma outra hipótese. São esses três caminhos que eu consigo imaginar, porque a gente vê o templo do Bastante mudar para essa cúpula. E o próximo dia de Solari sendo o dia da agitação. Então, tudo está meio conectado, de certa forma. Se vocês têm outras hipóteses para quem está acompanhando o Solari, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar lendo. E essas são as minhas 3 hipóteses para o que está acontecendo atualmente no Solari. A gente tem uma linha temporal e consegue permear entre uma e outra. Um ponto da mesma linha do tempo e espaço. Ou são duas realidades paralelas, uma realidade onde o Khaled perde e os amigos dele sobrevivem, e a outra realidade onde o Khaled ganha, mas os amigos deles perdem o jogo. Então, a terceira hipótese é que os amigos dele a hipótese certa é que o Khaled sabe que os amigos dele morreu, só que ele sabe que por eles ter perdido o jogo, eles se tornaram outra coisa parte do jogo de Solari. Então eles não estão nem vivos e mortos, eles perderam suas almas e se tornaram parte do tabuleiro de Solari. Essa é a minha terceira hipótese. Se eu estou certo ou não, eu vou ter que esperar para chegar ao final de Solari. É isso, a gente se vê numa próxima. Eu fui, então tchau!